Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos refletir um pouquinho sobre fé. Lá em Hebreus 10:38 nos diz: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O que é a fé para você? O que move a sua vida neste mundo? Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho, fama, a juntar dinheiro, a juntar bens materiais, ser reconhecido, o ego, massagear o ego. Seja o que for que impulsiona a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária, moldando suas vontades e seu caráter. Pense nisso, irmão. Se a razão do seu viver for falível, isso o irá frustrar mais cedo ou mais tarde. O que é viver pela fé? Logo no início do versículo, nos diz: Mas o meu justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Lá em Hebreus 11:1 nos diz: Fé é acreditar em coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, independentemente daquilo que vemos ou ouvimos. Isso é o que nos traz a palavra do Senhor. Na Bíblia, a palavra fé transmite a ideia de confiança, fidúcia, firmeza, persuasão. Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia nos dá esta opção de vida, que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. Incentivo à autoconfiança, dependência de recursos materiais, apego às garantias humanas. Mas e se a sua vida depender de coisas, de pessoas ou mesmo de sua força, inteligência ou saúde? O que seria de nós nesse tempo de Covid se tudo dependêssemos de nós? Mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso, não é verdade? É claro que todas as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar e avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas estas coisas, vamos citar o exemplo de Jó. O que lhe manteve firme na vida? O que manteve firme Jó na vida? Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças, assim como Jó também acreditou e teve fé. O justo viverá pela fé. Aparecem mais 3 passagens bíblicas: Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Abacuque 2:4. Nessa última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Então, irmãos, por mais que nós tenhamos riquezas pessoais, bens materiais, se não tiver fé, tudo será em vão. A fé nos mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos nossos pés. A fé em Cristo nos sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limita a nossa visão. Decida viver pela fé. Enquanto viver, aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé. Que ela possa moldar o nosso caráter, o seu caráter, e norteie as nossas decisões a cada dia. Que nós possamos viver pela fé, porque sem fé nós não cremos em Jesus, nós não cremos em Deus.
né? O justo viverá pela fé. Vamos ver lá em Abraão, né? O que é Abraão? Abraão foi o pai da fé, né? Nós podemos nos fortalecer muito em Abraão. Considerado o pai da fé de todos os que creiam. Em Gênesis 17:4. Por meio do seu descendente, Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas. Lá em Gênesis 22:18. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e se iniciou a sua caminhada com Deus. Creu nele, em Gênesis 15:6, e obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. Na sua vida, talvez tenha que dar o primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Vale a pena nós depositarmos a nossa fé no Senhor, irmão. Noé, outro também reconhecido pela sua fé, este homem e a sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra, pela fé na bondade de Deus. Gênesis 6:8. Noé obedeceu ao Senhor em tudo o que ele disse. Gênesis 7:5. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus. E pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, juntamente da sua família. Prossigamos firmes na palavra do Senhor, irmãos. Cremos igual a Abraão, igual a Noé. Mesmo que o mundo todo, à sua volta, viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus, vale a pena ser fiel até o fim. Jó. O que dizer de Jó? O que dizer da história de Jó que todos nós sabemos e conhecemos? Perdeu tudo. É um exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo de anos de trabalho. Perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu sua saúde. Jó 1:2. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Pense, irmão, você perder tudo o que você tem. Emprego, seus filhos, seu dinheiro. Você teria a mesma fé que Jó teve? Lá em Jó 2:9, se tudo fosse a razão da sua vida, a mulher diz para poder Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Um péssimo conselho dado por ela. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive. Tinha uma convicção, fé. A convicção de Jó era fé e esperança futura de que o Senhor triunfará sobre a terra. Se Jó tivesse retrocedido, no fim, Deus não se agradaria dele. Não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente, mas Jó foi fiel. Lá em 42:5-6, diz: não desista da fé verdadeira do Senhor Jesus Cristo, mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso na vida. Faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força e esperança para viver. Sem fé, o cristão não vive. Sem fé, o cristão não há salvação. Porque fé não é ter tudo aquilo que nós queremos, não é tudo que nós desejamos, mas fé é acreditar que um Deus possa fazer tudo aquilo que é bom para nós. Tudo aquilo que é bom aos olhos do Senhor. E isso é ter fé, porque uns creem em carros, outros creem em cavalos,
mas nós criamos na palavra do Senhor, criamos em Deus, tenhamos fé em Deus. Lá em Jó 19:25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por esta passagem, por esta palavra. Viver pela fé pode exigir que nós renunciamos os outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo que transmite uma falsa sensação de segurança só lhe causará frustração no final. A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir mesmo quando tudo parece desmoronar. Apesar da adversidade que você enfrentar, creia em Jesus. É o Redentor vivo que lhe ajuda nas aflições e sustenta a sua fé. Então, irmãos, que nós possamos viver pela fé. Que nós possamos viver por este Cristo que morreu na cruz por nós. Que nós tenhamos a mesma fé de Abraão. Que nós tenhamos a mesma fé de Noé. Que nós tenhamos a mesma fé de Jó. Porque sem fé nós não conseguimos nada. Sem fé nós não chegamos a lugar nenhum. E é através da fé que nós vamos obter a nossa salvação. Porque sem fé nós não vamos conseguir a nossa salvação. Então eu quero orar por você neste momento. Senhor meu Deus e Pai, neste momento, Senhor Deus, nós queremos te pedir para que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Para que nós possamos acreditar cada vez mais e mais na Tua Palavra. Venha nos ensinar, nos trazer sabedoria, nos dar entendimento do Teu querer e da Tua vontade sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos a desanimar diante de obstáculos. Que a nossa fé não possa estar depositada em fulano, ou ciclano ou beltrano, mas que a nossa fé, Senhor Jesus, esteja depositada em Ti. Cristo vivo, ressurreto, somente em Ti, Senhor Deus, nós devemos confiar. Nos capacite, Senhor Deus, cada vez mais, nos dê fé, Senhor Jesus, nos transmite, Senhor Jesus, a paz necessária. Oh Deus Todo-Poderoso, assim eu oro e confiado no nome do Filho, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.